Esther, os irmãos que pudessem colocar sobre os seus pés, para reverenciar o dono da leitura, faça isso. Esther capítulo 2, do versículo 5, a partir do verso 5. Enquanto você procura, diga glória a Deus, porque Jesus está aqui, a presença de Deus está passo a passo aqui. Cada passo que você dá aqui, você topa com Ele, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e presciente. Uai, pregador, presciente? Isso aí eu não sabia não. O que é presciente? Presciente é que antes que você chegar lá, Ele já chegou. Diz assim a palavra, todos acharam, meus amados? Eu vou guardar os irmãos acharam. Esther capítulo 2, versículo 5. Eu vou aguardar vocês acharem primeiro, para nós já reiniciar a leitura. Esther 2:5. Glórias a Deus, louvado seja o teu eterno nome. Graças a Deus. Irmãos, eu cheguei na igreja uma vez e falei assim: abra suas Bíblias no livro de Naum. Aí o povo foi caçando, e eu fui esperando. Esperei uns 5 minutos, caçando, e eu esperando. Aí um deles gritou lá do meio: irmão, não tem esse livro na Bíblia. Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela tem que ser lida. Você pega a pessoa que não está lendo a Bíblia, na hora que você pede, vai caçar um versículo que está no ponto cego, tipo os versículos que está no livro dos profetas menores, que é mais difícil de locomoção, de encontrar. Então Esther fica num desses livros mais pequenos, que ele é considerado como diminuto. O que é diminuto? Diminuto é aquele pequeno livro, mas que professa uma grande expressividade de fé. No livro de Esther você não encontra a palavra Deus. Os estudiosos não estavam querendo canonizar esse livro por essa razão, que no livro de Cantares, que também é um livro diminuto, e no livro de Esther não fala do nome de Deus, mas nós vemos o projeto de Deus dentro do livro o tempo todo, e é disso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu. Talvez no seu está escrito Mardocai. A minha é a versão que está mais próxima do original, que é a King James. Mas se você tem na mão uma JVI, uma Editora Vida, uma Loyola, um João Ferreira de Almeida, você vai dar uma diferenciada nessa fala. Cujo nome era Mardoqueu ou Mardocai. Ele era filho de Jair, guarda esse nome. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um benjamita. Havia sido levado de Jerusalém com os cativos, que havia sido levado com Jeconias, o rei de Judá, nos quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que esta é a tua palavra. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode assentar, desocupe as suas mãos e dê a mais linda salva de palmas que você puder fazer para Deus. Isso, glorifica com alegria, porque Deus está aqui. Irmãos, o livro de Esther, ele foi escrito por volta de 450 antes de Cristo. O livro de Esther, ele está dentro das 5 Megilá. O que é Megilá, pregador? É as 5 festas que são obrigatórias no reino de Israel até hoje. Eu gostaria de falar de cada uma delas, mas eu vou falar só do Purim, né? Porque a festa do Purim era a festa que é exigido abrir o livro de Esther.
Igual eu disse, Esté é uma Meguilá que ela é diminuto. Por que diminuto? Porque ela é culta, mas ela tem uma grande expressividade. Ela tem uma grande expressividade. Eu disse semana passada que falaria um pouco sobre os persas, e hoje eu quero dar uma pincelada, porque o tempo não me proporciona profundidade, mas eu quero dar uma pincelada sobre os persas. Meus irmãos, o livro de Esté, ele se resume, ele é depois do cativeiro, porque o livro de Abacuque, ele é antes, ele é 40 anos antes do cativeiro, né? Quando o Abacuque significa abraço. Abacuque estava abraçando a causa do povo e apresentando a causa para Deus e querendo uma mudança no plano que Deus já tinha traçado para o povo de Israel. Por que, pregador? Porque o povo de Israel, pastor Alex, estava vivendo um período chamado sofisma. O que é uma sofisma? Era o povo que era mais conhecedor em manifestação de festa. As 5 festas que havia em Israel eram as mais lindas que existiam no mundo. Todo mundo vinha, deslocava de todos os lugares. No salmo tem salmo de romaria, mostrando o povo trazendo menino, mulher, criança, cachorro, gato, e vinha todo mundo para participar da festa, porque era a festa onde o cordeiro pascal era morto, e as pessoas eram purificadas dos seus pecados e voltavam leves para casa cantando, glorificando, salmodiando. O povo não sabia fazer uma festa que lugar do mundo tinha, lugar nenhum do mundo achava. Mas eles estavam vivendo um período de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma imagem verdadeira, mas lá no fundo é um fundo mentiroso. O povo de Israel estava apresentando uma bela festa para Deus, chorava diante dos muros da lamentação, não entrava dentro do templo sem lavar os pés da bacia de bronze. Mas depois da festa, o Deus era Moloque, o Deus era Estã, o Deus era Baal, o Deus era Dagon. As fé eram variáveis. Eles tinham fé só no dia das festas, porque depois que acabavam as festas, eles voltavam para as suas peregrinações malignas, né? Que eram as suas apostasias. E Deus então usou uma nação que brotou lá numa batalha chamada Batalha de Carquemis. Essa batalha de Carquemis, ela se deu em 586 antes de Cristo. O que se tratava da Batalha de Carquemis? A Batalha de Carquemis, ela se deu em 3 reinos. O primeiro império mais forte que tinha no mundo era o Egito. O segundo império mais forte que tinha era a Síria. E o terceiro mais forte era a Babilônia. E Israel estava buscando auxílio no Egito. Por isso que Davi falou no Salmo 20, no versículo 7: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Porque o Egito tinha carro de guerra, o Egito tinha cavalo de guerra, o Egito tinha homens preparados para a guerra, o Egito tinha armas potentes para a guerra, mas o Egito não era indicação de Deus para o povo de Israel. A nossa força não está na polícia militar, a nossa força não está na cerca elétrica, a nossa força não está nos nossos pitbulls, a nossa força não está no nosso QI, a nossa força não está no nosso diploma, a nossa força não está na nossa aparência, a nossa força vem de cima. Quem tem essa força, levante a mão e glorifica a Deus. Para a xandarácia. Então Deus permitiu essa batalha de Carquemis. Babilônia sobressaiu em cima, ou seja, a Síria venceu o Egito e ficou sendo a nação mais poderosa. Aí a Babilônia veio e venceu a Síria. Nesse período, o povo lá de Abacuque já tinha sido levado em 722 a.C. pela Síria. E o que aconteceu para haver uma mestiçação no meio do povo? Quem era judeu
as 10 tribos, porque Jeroboão repartiu as tribos, igual eu falei. Salomão morreu, deixou 12 tribos. Só que Roboão, que era o filho de Salomão, implantou carga tributária pesada no povo. E o povo começou a reclamar, e veio um rebelde, porque é nessas horas que surge o rebelioso, quando a igreja está em crise. Veio um rebelioso e falou: olha, vocês não têm que acatar isso aí que ele está implantando em vocês. Vamos descer lá para o sul, para o norte, porque lá no norte nós vamos fazer uma tribo poderosa. Aí 2 tribos ficou lá com Jeroboão no sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Ficou lá. As outras desceu para poder estar com o rebelioso e começou a adorar bezerro de ouro, uma prática que eles resgataram lá em Números capítulo 22, e começou a servir os bezerros de ouro. Então Deus usou Babilônia como vara de ferro para, em 586, invadir. Só que eles invadiram 554, 586 e 558. 3 vezes invadiu. A primeira invasão deles, eles levaram só os nobres, que está lá em segundo Reis, capítulo 24, versículo 15, 16, 17, e sucessivo. Eles levaram só os nobres, Daniel, os jovens mais nobres que tinham na cidade. Na segunda leva, eles levaram a classe média. E na terceira leva, não tinha ninguém mais para eles levar, porque sobrou só a classe baixa. A classe baixa, Nabucodonosor diz: não traz, não vamos levar a classe baixa. Então o que nós vamos fazer com ele? Depois vocês veem a lamentação, o que ele fez, meus irmãos. O Jeremias falou que a nação que era considerada como princesa, agora estava como meretriz sem marido, rastejando e mendigando o resto que sobrou dos destroços que Babilônia deixou. Babilônia sacrificou crianças para os seus deuses. Babilônia violentou mulher na frente dos maridos, destruiu o templo, pegou aquelas especiarias na segunda leva, levou os tesouros que Salomão tinha implantado na sala do trono, levou todas para dentro de Babilônia e ficou todas lá em Babilônia, e o resto que sobrou eles quebrou. E nisso, meus irmãos, Nabucodonosor, porque o reino foi criado por Nabopolassar. Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor. Nabopolassar era um arquiteto. Ele arquitetou Babilônia, ele traçou Babilônia. Babilônia era linda pelos traços que Nabopolassar deixou. Nabopolassar morreu, Nabucodonosor sumiu. Nabucodonosor é aquele rei que, mesmo que ele era maligno, ele era um rei que ele não cansava de batalha. Ele voltava dessa batalha aqui, chegava aqui, deixava só o despojo na cidade, já passava direto, já ia para outra batalha. E ele voltava da outra batalha, deixava os despojos aqui, tinha uma equipe que ficava só para organizar os despojos, e ele ia para outra batalha. Só que um certo dia ele cansou, ele envelheceu, e ele morreu. E quando ele morreu, ele elege seu filho Evil-Merodach. Esse Evil-Merodach a Bíblia não cita, porque quem não vence batalha não merece a honra de ser citado. A Bíblia entende-se assim. Ele tem algumas passagens no livro de crônica, mas não com grandes honras, mas só por passar. Aí ele morre e entra outro chamado Amel-Marduk. Esse Amel-Marduk também não fez nada, já pegou o trono pronto e só sentou no trono e postou a postura de rei. Só que depois de Amel-Marduk veio um outro que era diferenciado, o Nabonido. Esse Nabonido, ele era um arquiteto, e ele arquitetou o Egito para a reconstrução do destroço que sobrou lá também. E o povo do Egito gostou dele, começou a investir nele. E esse investimento que fizeram nele, ele começou a arquitetar a Babilônia, começou a colocar coisas boas. E na terceira leva eles trouxeram agricultores, ferreiros, boieiros, lenhadores, pessoas que trabalhavam em serviços braçais. E ele começou a investir na Babilônia. Só que o tempo dele também passou, e ele passou o reino com outro chamado Beltesazar.
E esse Beltesazar, meus irmãos, ele pegou o reino de Babilônia num período festivo de uma deusa chamada Estar. Essa deusa chamada Estar, ela era celebrada por eles com grande apreço, assim como nós celebramos o Senhor nosso Deus. E essa deusa Estar estava fazendo aniversário no dia que ele assumiu o seu reinado. E o que ele fez? 7 dias de festa sagrada. Quando o rei fazia 7 dias de festa sagrada, o que ele fazia? Fechava os comércios e abria os bares e os prostíbulos, porque era festa maligna. Todo tipo de impureza estava na festa, todo tipo de impiedade estava na festa. Eram coisas que ninguém nunca viu falar, misturado com pomba gira, com demônio, com todo tipo de malignidade. Estava na festa. Só que essa festa durou 7 dias. E no final dessa festa, Beltesazar resolve, já cansado de beber, de se prostituir, de fazer atos impuros perante Deus, ele fala: agora nós temos que beber um vinho santo, agora nós vamos beber uma bebida santa. O que você vai fazer, Beltesazar? Entra na sala dos tesouraria e traz para mim aqueles utensílios que foi trazido de Babilônia, que foi trazido de Jerusalém para cá. Para quê? Porque nós vamos beber vinho nas taças de ouro que nós trouxemos de Jerusalém. Ah, meus irmãos, quando eu estou só te colocando apelido, está tudo tranquilo. Quando eu acho que você é um bobo, não tem nada a ver, está tranquilo. Quando eu olho para você e não te dou um voto que você merecia, está tranquilo. Mas na hora que eu venho querer tocar em você, querer mexer com você, querer tocar na sua família, querendo descaracterizar a sua história, as coisas mudam de direção. Porque o Senhor teu Deus, Ele zela de ti, Ele guarda seu caminhar. E dizem a história que entrou então um eunuco na sala da tesouraria, e na hora que ele pega as taças de ouro, dizem os historiadores que uma nuvem de fumaça sai dos tesouros da casa do templo de Deus e para em cima da bandeja. Parou em cima da bandeja. Ele assustou mais. O ímpio não tem sinal que faça ele se converter ou se arrepender. Pode levantar morto aqui para ele, está normal. E isso é coisa normal, né? E ele pega aquela bandeja, ela vai levando dentro daquela festa de 7 dias, onde estava o rei Beltesazar. E ele chega, coloca a bandeja de ouro em cima da mesa, vem o outro eunuco, serve as taças com vinho e serve para todos os convidados. Só que em primeiro lugar tinha que ser servido o rei. Aí ele pega a bandeja, o eunuco, vai até onde o rei estava sentado no seu trono real, entrega a primeira taça para ele, e ele olha para a taça, e ele vai olhando assim. Na hora que ele põe a taça na boca, ah, meus irmãos, diz que a sala se encheu de uma fumaça. Aquela fumaça ele chama Shekinah de Deus, é a que estava no templo de Salomão na inauguração. Surgiu uma fumaça, ficou todo mundo atônito, inclusive o rei começou a tremer, e no meio daquela bandeja saiu uma mão de fogo incandescente e começou a escrever na parede: Menê, menê, Tekel Paisi. E aquela mão incandescente de fogo fechou, formou tipo que um muro, veio na direção do rei e subiu em cima da taça, e todo mundo ficou tremendo. A Bíblia diz que até a roda do joelho do homem bravo estava tremendo de tanto medo, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Você não pode zombar de Deus, ninguém pode zombar de Deus e ficar sem nenhuma punição. O nosso Deus é santo. E nisso ele ficou tremendo, e ele falou: o que é isso, meu Deus? Eu nunca presenciei isso aqui, porque quem está no projeto não conhece, mas quando vê a manifestação sabe que é Deus no projeto, sabe que é a mão de Deus trabalhando. E eles ficaram
ele é hebreu, e essa leitura é hebraica. Essa leitura só ele pode ler. Então chama ele, eu vou fazer o terceiro do meu reino. Qualquer que desvendar isso aqui. E Daniel vem entrando da porta para dentro, e eles olham para Daniel e falam assim: olha Daniel, eu vou te dar metade, terceira parte do meu reino, para você me falar o que você não quer a honraria. Só que está escrito aqui, eu sei. Por que você sabe, Daniel? Porque está na leitura que eu aprendi. Na casa de Deus, o meu Deus escreveu nas pedras de tábua com o seu próprio dedo. Por isso que eu sei. Aleluia. Eu vou, o que está escrito aqui então? Vai, me fala. E ele falou: Mené, Mené, e parou. O que significa? Rei, o seu reino foi pesado. E continua. Tekel, Parsi, e foi achado em falta. E agora, no rio Tigre, olha, os persas já desviou o rio de endereço e estão entrando no jardim para poder tomar o seu reino. Você não vai ser mais rei. Você fez o que não podia ser feito, tocou naquilo que não podia ser tocado. Deus permitiu outra nação entrar e tomar o seu trono. Quando pensa que não entrou os persas, ele tomou a Babilônia da mão de Beltesazar. E o rei que tomou chama Dario e Ciro. Tinha duas bandeiras, eram os medos e os persas. Tinha duas bandeiras, os dois eram irmãos. Era o Dario e o Ciro. E eles permitiram então os judeus voltar para sua casa, para suas terras. Aí voltou a primeira leva na companhia de Neemias para fazer o muro, a segunda na companhia de Zorobabel para construir o templo, e a terceira na companhia de Esdras para reconstruir a lei. Só que existiu alguém que sofreu tanto na mão de Babilônia que falou: não, nós temos que ficar do lado desse Artaxerxes, que era o açougueiro. Nós vamos ficar do lado dele. E eles começaram a ficar do lado dele. E ele pega e fala: não, vocês, para ficar do meu lado, vocês vão ter que trocar de nome. Toda nação estrangeira que quiser fazer parte do nosso reino, vou ter que mudar o nome de vocês. Você, volta para o Mardoqueu. Quem que é você? Olha, eu sou judeu, eu estou na Babilônia há tantos anos. E você é da onde? Da Babilônia. Quem que é o Deus da Babilônia? Marduk. Marduk. Então seu nome será Mardoqueu, em homenagem a Marduk. Aí ele olha assim, a moça do lado, porque ele é tio, primo da moça. O Mardoqueu era filho de Jair, e Jair era irmão de Biel. Biel era pai de Hadassah, porque Esther não chama Esther, chama Hadassah. E Jair era pai de Mardoqueu. E essa moça linda aí, ele virou e falou assim: essa moça, os pais dela morreram e ela ficou na minha companhia, eu estou cuidando dela. Como que da onde mesmo que ela vem? Ela vem de Babilônia. Qual que era o Deus de Babilônia? Está. Então a partir de hoje ela vai chamar Esther. Esther significa estrela. E ele então, meus irmãos, ali coloca o nome de Esther. Só que o nome dela nunca foi Esther, para concluir. O nome dela nunca foi Esther. O nome dela sempre foi Hadassah. Por que Hadassah? Quando ele invadiu, em 568, e levou a segunda leva, que ele levou jardineiro, boieiro, pescador, todo tipo de artifício ele levou. Ele levou também o jardineiro. O jardim de Babilônia era o melhor jardim do mundo. E Biel e Jair eram especialistas em jardim. Biel era pai de Hadassah. Biel um dia estava mexendo nas plantas de Nabucodonosor, porque ele era colecionador de rosas. Ele chegou um dia plantar rosa de $5.000, mas ele plantava também de $50.000. Lá era o melhor jardim que tinha no mundo. E Biel estava olhando, mexendo, e ele descobriu uma coisa, uma planta chamada Hadassah. Essa planta é uma murta. Na cabeça dela dá uma linda rosa, mas a beleza dela não é a rosa. A beleza dela é o aroma que mora nela. A aroma dela, ela valia $5. Era a planta mais barata que ele tinha no seu jardim.
plantou, meus irmãos. Porque se você plantasse no canteiro cercado, ela não nascia. Se você plantasse no meio do deserto, ela não nascia. Se você plantasse no vaso e colocasse dentro de casa e alimentasse ela com leite de cabra, ela não nascia. Aonde que ela nascia então, pregador? No esgoto do palácio. Ela nascia no meio daquele barro fedido. Aí Abiel chegou para a velhinha dele e falou assim: quando nós tivermos uma filha, o nome dela vai ser Radassa. Por quê? Porque nós somos um povo que estamos no meio de uma podridão de pecado. Nós estamos no lamaçal de pecado. Mas mesmo morando no meio da lama, no meio da carniça, nós não perdemos a nossa essência. É aqui que eu queria chegar para te explicar a mensagem. Nós estamos no mundo que nós não somos dele. O mundo mata, o mundo mente, o mundo trai, o mundo calunia, o mundo fala mal, o mundo desintegra para poder crescer de nível. Mas você é essência, você toma tapa no rosto, você toma cuspida, você é chacoteado, você é zombado, mas a sua essência continua. A única coisa que tem diferente em você, uma planta que é mais cara e você que é mais barato, é que a sua essência faz o céu abrir. Enquanto você está lá achando que não é ninguém, o céu abre e a presença de Deus desce, porque a essência atrai a presença de Deus para terra. Meu Deus do céu! Mas se ela não tinha um cheiro tão precioso, como que essa essência era notória? O agricultor descobriu que ele tinha que levar essa planta para a botânica, pastor Alex. Chegava na botânica, ele entregava na mão do botânico, e o botânico, entendendo de essência, colocava a planta Radassa no pilão, amassava ela, triturava no moinho, deixava ela tudo em pequenas partículas, para depois misturar uma outra matéria-prima, para conseguir acordar aquela essência. Sabe o que eu quero te dizer? Tudo que você está passando, a prova, a luta, olha, o seu filho erra, você que paga o preço, o seu marido erra, você que paga o preço. Tudo que acontece, os cristãos é apontado. Mas por que isso? Porque o botânico te colocou no moinho, ele está amassando, ele está amassando, ele está triturando. Por que, pregador? Ele não gosta de mim para fazer isso comigo, não. Ele quer extrair a essência, e para isso você tem que diminuir, porque aquele que quer ser grande no reino de Deus tem que diminuir, tem que ficar pequeno, porque a porta é estreita e você não passa em pé, a grandeza não passa na porta. Para passar tem que diminuir, tem que se humilhar, tem que se humilhar diante de Deus. E quando essa planta era humilhada, triturada, ela era amassada, e depois desse processo, pagou para estar aqui o valor dela, $50 mil. Ela saiu do nível das plantas pequenas e foi parar no nível das plantas grandes. Por quê? Porque ela não é bonita que nem aquela planta grandona, mas a essência dela coloca ela no mesmo nível. Quem olha para o prefeito e olha para um cristão que cheio de Deus consegue ver excelência no prefeito, mas quando olha para o cristão, fala: esse aqui parece que brilha mais. A palavra dele dá um negócio aqui que dá vontade de aceitar Jesus, porque ele tem essência. Tudo que está te acontecendo nesse projeto não é mão de Satanás, é projeto de Deus. Então, meus irmãos, não atribua a Satanás aquilo que não é dele. Muitas pessoas estão no vale, passando uma prova. Lembra de Ana? Penina zombava porque o ventre dela não produzia filho. Mas é porque tinha um defeito nela? Deus que fechou o ventre dela. E se Deus fechar a porta, não existe homem que possa abrir. Se Satanás estiver trabalhando para impedir o seu progresso, Deus entra na ação e põe ele por terra e o progresso anda. Mas se Satanás não for o autor, se o autor for Deus, se é Deus que está fechando a porta para tratar contigo, como no caso de Noemi, que saiu de Belém, a casa do pão, para ir para uma cidade onde tinha adorações pagãs. Eles estavam sendo tratados
Bíblia nos fala que eles não suportaram e desceram. Quando eles saíram, o que aconteceu, pregador? Boaz ficou rico. Por quê? Porque o marido de Noemi não vendeu, ele estava no desespero, ele deixou tudo para trás, ele abandonou e foi caçar provisão, sendo que a provisão estava na casa do pão. Isso aqui não era uma humilhação de Deus para o homem, era um tratamento. E tem muita gente que não suporta o tratamento. Eu vou sair da casa de Deus, o pastor me dá oportunidade, aquele irmão pastor tem pai de ser meu, a igreja só prega aquele trem que a gente não consegue viver. Não, vou sair. Sai da igreja para ir para fora. E quanto a isso, meus irmãos, aqui na igreja, pessoas estão sendo libertas, famílias estão sendo estruturadas, pessoas que estavam no crime, saem do crime e vêm para a casa de Deus, pessoas que estavam na cadeia, saem da cadeia transformadas, vira pecador de altar, e lá fora está lá, e bebe hoje, e destrói amanhã, e pega uma AIDS hoje, e pega uma trombose amanhã, quando está todo destruído. Aí fala, agora não tem mais jeito. Porque tudo que era de maligno você subtraiu para a sua vida. Agora, quem está na casa do... Sabe o que aconteceu com Malom? Malom não é Ameleque. O marido de Noemi, ele morreu. O tratamento de Deus gerou morte na família. Sabe o que aconteceu com Malom? Ele morreu. Sabe o que aconteceu com Clion? Ele morreu. O que significa Malom, pregador? Doença. O que significa Clion? Destruição e fracasso. Porque todo aquele que sai da casa do pão para ir caçar lá fora é destruição e fracasso. Às vezes Deus trata até de uma morte, porque o diabo não mata aquele que é de Deus. A morte para tocar no escolhido ou no ímpio tem que pedir permissão para Deus. Às vezes Deus permite a morte de uns para outros se tocar e sair de Moab e voltar para Belém. E isso, meus irmãos, é a essência de Deus que vai fazer essa pessoa agir dessa forma. Então, eu quero te dizer nessa manhã que você pode estar passando o que você estiver passando. Alguém pode olhar para você, não ver excelência em você por causa das vestes, por causa da aparência, mas você tem essência. E essa essência que faz o projeto andar. O projeto anda não é porque você é sábio, o projeto anda porque a essência de Deus está em você. Quem está entendendo isso, levante a mão e diga eu. Que aquilo que eu não falei, que Deus possa falar de uma forma melhor. Amém? Eu quero que você levante a sua mão agora. Você que ouviu a palavra de Deus, levante a sua mão. Fala, Senhor Jesus, pode ficar todos de pé, nós já vamos fazer a oração da fé. Aceita a minha humilde vida, pode me amassar da sua vontade, pode me estruturar e me triturar da tua vontade, mas que eu sirva de essência para atrair pessoas para o centro da tua vontade, porque é a sua vida que vai fazer projeto de pessoas andar. Amém? Você não é uma bênção. Você não vai receber uma bênção. Você é uma bênção. Você tem que chegar na casa e colocar a paz. Amém? E aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar. Mas antes da oração da fé, eu gostaria de estar passando a oportunidade ao pastor, que vai estar dando alguns comunicados da obra. Amém? Receba com palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diz glórias a Deus. Amém. Irmãos, já quero comunicar rapidamente com os irmãos, fazer um convite. Sexta-feira agora, nós vamos estar aqui na campanha Quebra de Maldições. Venha, traga pertences da sua vida, da sua família. Vamos estar orando para que o Deus Todo-Poderoso venha quebrar toda a maldição contra a sua vida, a sua casa e a sua família. Sexta-feira agora, a partir das 8 horas da manhã. Hoje, nós vamos estar aqui na campanha.